Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Jocast Santa Catarina, o podcast oficial das Filhas de Jó de Santa Catarina. Aqui a gente troca ideia, conta histórias e solta boas risadas, sem cerimônia. Eu sou a Gabi Vaz. E eu sou a Lubene, e no episódio de hoje nós temos um tema muito especial, que é a importância das colmeias no nosso estado. Para isso, nós temos duas convidadas muito especiais. A primeira delas é a Daniela Dias Azevedo, mais conhecida como Danica. Ela é peste princesa e membro de maioridade do Betel 02, peste guardiã e membro de honra do Betel 23 e também presidente do comitê da colmeia. Nós temos também a tia Jordana Ariane Ribeiro Schwartz Antunes de Melo, que é peste guardiã e membro de honra do Betel 05, peste grande guardiã do Grande Conselho Guardião de Santa Catarina, atual grande apicultora e grande deputada. Sejam muito bem-vindas, meninas! Bom dia, meninas! Bom dia. Obrigada pelo acolhimento e a gente tem certeza que vai ser mais um episódio extremamente valioso para Santa Catarina e para todas nós. Antes da gente começar a nossa troca, acho importante contextualizar o que são as colmeias. O programa das abelhinhas, então, ele começou em 1988, lá nos Estados Unidos, no estado de Washington, e como uma forma de encorajar jovens meninas a estarem animadas a se tornarem filhas de Jó antes delas completarem os 10 anos de idade. O grupo é chamado de colmeias e é formado por meninas de 7 a 10 anos. A colmeia ela realiza atividades em conjunto com o Betel e são supervisionadas pela tia apicultora, que é um adulto responsável pelas meninas. A Santa Catarina conta com 18 colmeias com mais de 100 abelhinhas. Com essa introdução maravilhosa do nosso estado, tendo abelhinhas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês, que é: as abelhinhas, elas são meninas mais novas, né? São crianças que a gente está lidando, então quais princípios vocês já conseguem passar da nossa ordem para essas meninas que são mais novas e entendem de maneira diferente que uma filha de Jó? De uma forma mais lúdica, eu acho que a gente consegue passar ali o comecinho dos valores, saber como elas ficam quietinhas, aprendendo ali coisas realmente sobre as cores, sobre liderança, sobre compartilhar as coisas, sobre aquele momento ali é para prestar atenção. Então a gente consegue de forma lúdica, assim, conseguir ir aplicando isso bem aos pouquinhos, assim, porque no começo elas são crianças, elas estão aprendendo, então às vezes elas se empolgam com alguma coisa, então a gente vai aprendendo e saber que são passos e é devagarzinho e cada uma tem o seu tempo, né? Complementando o que a Danica falou, é bem sobre isso, de forma lúdica, de forma didática e de uma forma exemplar, digamos assim, porque essas pequeninas, elas, como vocês contextualizaram anteriormente, elas vêm para perto da gente com esse programa e é importante a gente ressaltar que esse clube, esse programa, ele já foi criado para fomentar os betéis, para que a nossa idade de início dentro do betel não seja dos 10 aos 20, mas antecipando esse processo, a gente já consiga acolher dentro da família maçônica, dentro da sociedade, pequenas jovens meninas que gostariam e que acabam se encantando com o que as filhas de Jó fazem. Então, um grande processo de aprendizado é sobre a liderança, sobre a empatia, sobre a forma como se lida com um grupo, né? Como a gente vai aprender a nos portar dentro de um betel. O que esse betel significa? Então, a admiração, por vezes, dessas pequeninas pelas filhas de Jó já existe na observância do dia a dia. Então, esse eu acho que é um dos grandes processos de aprendizado que a colmeia traz, a inspiração e o exemplo, que é o que a ordem também fala, né? Vocês aprendem todos os dias, por exemplo, em inspiração umas às outras, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem dentro das colmeias, um caminho lindo, e que tem que ser incentivado e lembrar sempre que a colmeia ela é um pequeno passo para o betel. Ela não é um clube isolado. A nossa intenção é que todas as abelhinhas venham a fazer parte desse processo, que elas queiram, que elas desejem. Então, a importância que todos esses membros, o betel, a apicultora, né, o grupo todo o grande grupo tem com essas pequenas é muito grande. Não é uma responsabilidade única da apicultora, é todo esse conjunto, filhas de Jó, comitê de abelhinhas, aqueles que têm comitês. Então, tudo isso faz com que a gente estimule e instigue o interesse a se tornarem filhas de Jó. Esse é o grande objetivo do programa. E até, que nem tu falou ali, do exemplo, né? Então, sempre que elas estão junto com
filhas de Jó, eu falo assim, vocês são os exemplos para elas. Então, a partir do momento que as pequenas estão juntas, assim, talvez um outro comportamento, outra forma de agir, porque elas vão realmente olhando para elas e se inspirando e querendo, e às vezes elas entram na reunião e aí elas saem junto com a gente, elas falam, achei tão linda aquela menina, quero muito ser ela. Então, elas falam isso pra gente. Então, quando as filhas de Jó realmente fazem as coisas bonitinho, certinho, e, né, elas se inspiram nelas. Então, realmente, elas conseguem se espelhar e projetar isso pro futuro delas, né? É plantar uma sementinha, né? Pro futuro. sementinha. Isso aí, Bem isso. plantar uma sementinha. Nossa, porque elas se inspiram muito na gente. Muito. Toda vez que elas saem da reunião, elas saem encantadas. É incrível. A gente aprende muito com elas e elas muito com a gente também. Com certeza. Com certeza. Tanto que a gente tem grandes exemplos de abelhinhas que se tornaram filhas de Jó e elas florescem de uma forma dentro do Betel que é encantadora mesmo, né? E a gente vai conversando mais sobre isso. Tia Gil, a gente queria saber como que surgem as ideias para os encontrinhos das abelhinhas. Depois que elas saem da reunião, que elas precisam se reunir, como que é pensado nas atividades? Como que a tia consegue ver de uma forma mais lúdica para elas? Então, a tia apicultora, ela tem um dever muito importante, né? A nossa própria Constituição, ela traz algumas coisas sobre o dever, que, na verdade, fala mais sobre o perfil dessa apicultora, que tem que ser uma mulher, que tenha um espírito entusiasta, que seja animada, que consiga engajar, né? Que tenha essa facilidade, essa habilidade de construir um grupo de pequenas meninas que tem que ter bastante atenção. Os nossos grupos de colmeia, a gente aconselha, a gente recomenda que não tenham um tamanho muito grande, porque os nossos horários de trabalho são curtos e a gente precisa engajar todas as abelhinhas. Então, quando a gente tem um grupo muito grande, talvez esse engajamento acaba ficando um pouco falho, a gente deixa a desejar, porque a gente não consegue, talvez, dar voz a todas. Então, o que essa apicultora tem que fazer? E a gente hoje tem exemplos aqui em Santa Catarina, que a gente adota muito em muitos betéis, comitês de colmeia, né? Então, muitos betéis, a grande maioria deles, tem comitês que trabalham junto com a apicultora. Então, isso é legal, que nesse comitê a gente pode ter outros adultos voluntários que colaboram como membros do comitê e filhas de Jó, né? E aí a gente cabe lembrar que aqui é um comitê muito legal para membros de maioridade, né? É um comitê que tem jovens mulheres entusiasmadas com a ordem, que conseguem trazer tudo isso. Outra recomendação que a gente sempre pede, que a gente orienta as apicultoras e os comitês, é que essas atividades sejam lúdicas. Não é uma escolinha, é óbvio, né? Aqui a gente não está lhe dando habilidades escolares, isso elas já fazem em outro espaço. Mas a gente vai fazer artes manuais, a gente pede que elas treinem um pouco disso dentro das situações do Betel. Então, por isso que a gente traz situações do Betel para dentro dessas atividades, né? Como a Danica falou, a gente ensina um pouquinho sobre tudo o que a gente pode fazer e que a ordem permite. A gente fala sobre as vestimentas, então, em algumas atividades, a gente conta histórias sobre isso, a gente traz filha de Jó para falar. Claro que, se é nesse momento, durante a reunião, filha de Jó ativa não pode sair da reunião para participar. Mas, tendo membro de maioridade, esse membro de maioridade é uma filha de Jó que poderia fazer esse contraponto ali. Então, essas atividades podem ser pensadas em conjuntos, levando o quê? Que a gente precisa ter histórias da ordem, aprendizado sobre a ordem, atividades lúdicas, né? Atividades de artes manuais, que elas possam trabalhar a expressão, a oratória. Então, a gente tem que pensar em todos esses espaços, né? Construir uma líder, uma jovem líder, construir uma menina que tenha capacidade de se comunicar sozinha, né? Então, de uma forma lúdica, didática, a gente traz o Betel para essas atividades, esforçando e levando essas meninas a acreditarem no seu potencial desde pititicas. Então, eu acho que é muito importante. A tia apicultora, ela tem que tomar a frente. Uma coisa que esses dias eu conversava, inclusive, com algumas apicultoras, era sobre isso. Aqui é um comitê onde a apicultora precisa ter o auxílio das filhas, né? Diferente de outros comitês, que as filhas recebem o auxílio de algumas tias,
que colaboram com elas. Esse comitê é um pouquinho diferente. Aqui a apicultora é o ponto central e as filhas são grandes colaboradoras, que trazem as ideias, que trazem o mão na obra, mas quem tem que intermediar tudo isso é a apicultora do Betel, a presidente do comitê. Então, é importante que essas ideias surjam, esses planejamentos sejam específicos, que eles sejam levados para o Conselho Guardião do Betel, né, para que a Guardiã do Betel tenha ciência do que está acontecendo. É importante que esses outros adultos venham a frequentar as atividades da colmeia. Então, assim a gente consegue desenvolver tudo isso, né? Então, as ideias surgem, viram um plano. Dentro dele, a gente tem que abarcar todas essas situações que são importantes para o desenvolvimento emocional, pessoal, de liderança. Então, tudo isso já dentro da colmeia. Por isso que é uma preparação para o Betel. Elas já entram encorajadas. Outra coisa muito importante é que essas atividades não fiquem só durante as reuniões. Elas precisam ter integrações para que elas se familiarizem. Por isso que ao início e ao final da reunião, elas precisam ter contato com as filhas de Jó ativas para que elas tenham essa familiaridade e queiram estar junto com essas meninas assim que elas estiverem a completar seus 10 anos e puderem ser elegíveis para o Betel. Uhum. E no desenvolvimento das abelhinhas, a própria apicultora se desenvolve e as filhas de Jó que participam desse processo também. Então, todo mundo sai ganhando desse programa maravilhoso, né? Muito, muito mesmo. É admirável o que ele faz florescer dentro do Betel. É o mel de verdade do Betel. Com certeza. Não, com certeza. A gente colocou fez a colmeia agora, né, nessa última gestão, e é outro Betel, é outra coisa. Eu ia até perguntar, você foi empossada como presidente do Comitê da Colmeia, do Betel 23 de Itajaí, e como que é a mudança de trabalhar com filhas de Jó para começar a trabalhar com essas meninas mais novas? Teve algum momento marcante para ti? Foi totalmente diferente, não tem nada parecido, eu acho, porque eu sou professora, então eu sou acostumada a lidar com adolescentes ao longo da minha semana. Então eu venho para dentro do Betel e continuo lidando com adolescentes. A partir do momento que eu entro ali junto na colmeia, são meninas de 7 a 10 anos. Então a gente tem que entender que elas são mais agitadas, elas não vão parar tão facilmente às vezes elas não estão tão afim de prestar atenção no que tu tá ali dispondo, então tu tem que ter uma paciência a mais e tu tem que ter uma criatividade a mais. Um dos pontos ali das atividades que vocês falaram antes era o maior medo quando eu tomei a frente, assim, porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou elaborar? Como é que eu vou planejar? Então, assim, a gente tem toda uma parte ali do comitê que, graças a Deus, comigo, eles são muito criativos e eles me ajudam, me dão muita força, porque essa parte criativa minha, ela é péssima, assim. Então, eu precisei me redescobrir enquanto filha de Jó, enquanto membro de maioridade e tudo mais, para conseguir planejar e aplicar todo aquele meu conhecimento que eu venho trazendo para aquelas meninas ali, para elas terem interesse, para elas entenderem que quando elas saírem dali, elas vão se tornar filha de Jó, que elas têm essa oportunidade, que elas vão crescer ao longo do tempo. Então, para mim, eu até acho engraçado, porque a mãe da Duda foi numa reunião e ela bem assim, meu Deus, parece que tu encontrou o teu lugar no Betel, porque tu é outra pessoa, assim, tu tá mais sorridente, mais brincando, assim, mais, porque é outro público, né, é outra forma de lidar, então tu tem que estar ali falando sobre as lições, falando sobre as coisas, mas de um jeito descontraído, de um jeito mais leve, para elas também terem o interesse de continuar, né? Então, a gente tem que entender que elas são crianças, né? Então, traz leveza, né? Exatamente. Uma colmeia traz leveza para o Betel. E aquilo que eu falei, o Betel, ele se torna um lugar mais leve também para as meninas quando elas estão lá. Elas acham tudo é lindo, tudo é fofinho, tudo é maravilhoso. Não tem como não sorrir quando as abelhinhas estão fazendo alguma coisa. Então, quando elas começam a cantar a canção, assim, nossa, todo mundo... É um momento mágico, né? Todo mundo tá olhando assim, rindo, e aí foi muito engraçado, numa das primeiras reuniões assim que elas participaram, que eu falei, hoje vocês são as mais importantes de todas. Aí elas disseram assim, não sei o quê. E aí quando elas saíram, elas disseram assim, todo mundo falou da gente, né? Aí eu assim, exatamente. Dá uma cara nova, dá uma repaginada assim no Betel. É bem interessante. E para mim foi... Eu estou em outra visão do Betel, né? Foi
foi legal essa experiência. Tá sendo, né? Ainda tô continuo. Continua com o cargo. E você, por você já ter sido filha de Jó, você acha que você consegue perceber quando uma abelhinha ela se torna filha de Jó? Você consegue perceber se ela já passou pelas abelhinhas? Não sei se você já se perguntou isso. Eu conheço membros de maioridade que eram da minha época, que eram abelhinhas, né? Eu não tive a oportunidade, porque no meu betel não tinha colmeia, mas eu vi que elas tinham... Eu ficava impressionada, eu pensei, como é que ela fala tão bem? Eu não falo assim desse jeito, eu não, né? Quando acabava tendo essa comparação, mas eu percebo que as minhas abelhinhas, todas as vidas que elas entram em reunião ali para explicar o trabalhinho delas, todas elas querem falar já. Então, isso já é um desenvolvimento, entendeu? Que a gente sabe que quando elas forem realmente entrar na Filha de Jó, isso já é uma barreira que elas não vão ter. Porque quando a gente entra na Filha de Jó, a gente é muito perdida, a gente não sabe o que está acontecendo, não entende nada na iniciação. Com certeza. Não quer falar, a gente tem vergonha de todo mundo e elas já vão ter quebrado essa barreira, elas já conhecem todo mundo, elas já conseguem falar, elas já conseguem entender, elas, pelo menos o mínimo ali do que vai acontecer na iniciação, falar sobre Jó, porque às vezes a gente entra, meu Deus, quem é Jó? Né? Então elas já vão ter quebrar essa barreira e eu acredito que esse desenvolvimento delas ali, até elas se tornarem membros de maioridade, vai ser muito diferente do que seria se só jogassem ela lá dentro desse livro de Jó. Então, acho que é muito importante a colmeia para esse desenvolvimento das meninas. Com certeza. A minha irmã mais nova foi abelhinha por 4 anos e eu vejo a diferença. Quando ela entrou no Betel e foi iniciada, foi exatamente o que você falou. Já estava integrada com as meninas, já entendia como era o processo. Então, também facilita no processo dela de entender as filhas de Jó, que a gente sabe que leva um tempo até entender e realmente sentir o propósito dentro de nós. Elas já têm isso dentro delas. É a sementinha que a gente falou. E essa parte de integração, não só na reunião, né? De fazer um piquenique, de fazer uma noite de pijama, de participar do evento, de participar da filantropia. Então, elas já vão começando a ter outra visão quando elas entram ali nessa Filha de Jó, porque elas já sabem mais ou menos do jeito que acontece, né? Então, eu acho que é um diferencial, sim. Um assunto muito importante de se falar é a participação da colmeia no dia a dia dos betéis. Tia Gil, como que as colmeias podem participar mais do dia a dia? Como que as abelhinhas conseguem se aproximar mais das filhas de Jó? Isso é um tema bastante importante que a gente tem que trabalhar sempre, né? Claro, a gente, enquanto grande conselho, comitê de colmeia, a gente já vem trabalhando há algum tempo, a gente teve que mudar alguns paradigmas dentro dos betéis, né? Porque a gente foi recebendo instruções reais dos processos que as colmeias devem, do funcionamento das colmeias ao longo do tempo. Então, foi uma descoberta bem importante e o que a gente fica muito feliz é que os betéis têm se adequado a isso de uma forma muito gratificante. Mas as abelhinhas têm todas as oportunidades dentro de um betel, né? As abelhinhas podem participar das filantropias, devem participar das filantropias, das integrações, como a Danica colocou, né? Das atividades. Vai fazer um posão? É possível que elas estejam juntas? Vamos levar, vai fazer um piquenique, vai fazer uma outra atividade, vai fazer uma visitação em algum lugar. A gente sabe das dificuldades de horários, às vezes, porque a rotina das filhas de Jó, pela sua idade, às vezes estão na escola num período e o contraturno as abelhinhas estão e as atividades acontecem. Mas tudo é possível de integrar um final de semana, né? Uma atividade no fim de tarde, alguma coisa assim, né? Então, nada é tão complexo que a gente não possa ajeitar, depende da boa vontade. Hoje, o próprio Estado, ele traz, o Grande Betel, o Grande Conselho, trazem oportunidades, como o Bibliojó, as abelhinhas podem participar na sua categoria, né? As filantropias todas que elas têm. Então, hoje tem o Prêmio Orgulho das Abelhinhas, esse ano foi uma novidade que o Supremo trouxe para a gente, então foi muito feliz, essa gestão trouxe isso. Né? Então, eles estão engajando, porque a gente sabe da importância das colmeias. Né? E o que é mais interessante, até a Danica falou muito bem sobre tudo isso, essa familiaridade que as abelhinhas têm. Para mim, esse programa é o suprassumo do que se criou dentro da ordem. Porque a gente tem uma dificuldade em alguns lugares, cito alguns betéis, né? Em algumas regiões do estado, outros países, de trazer filhas de Jó, de engajar esse acolhimento, essa entrada, né? E a colmeia já faz isso automaticamente. Uma coisa que a gente precisa fazer é trabalhar muito com os pais, com as famílias. Porque
Porque a grande dificuldade que a gente tem é da família entender essa transição, Colmeia Betel. Tem muito pai e muita mãe que diz pra gente, mas 10 anos é muito jovem. Para uma menina que está engajada, como as abelhinhas estão, não é jovem. Ela está no tempo certo. Às vezes, quando a gente deixa passar, elas perdem aquele feeling, aquela conexão e fica um gap. Aí muitas não querem voltar. Algumas, porque tem aquelas que não saem do coração e nem da cabeça e cedo ou tarde elas retornam. Mas eu acho que é um trabalho em que os comitês e as apicultoras ainda têm que fazer muito grande de conexão com famílias e desde o momento do convite para o acolhimento das colmeias, trazer isso. Que elas vão participar das atividades do Betel, que é importante que elas participem de tudo. Inclusive, uma coisa importante que o Prêmio Orgulho trouxe das abelhinhas, e eu achei o máximo, é o incentivo à participação das reuniões, como, por exemplo, a posse. Né? A partir desse momento, quando as abelhinhas assistem tudo isso, a familiarização vai se tornando tão grande, porque essas reuniões públicas que elas podem assistir na íntegra, é cansativo? Mas elas curtem. Elas estão preparadas. O trabalho que a gente vem fazendo ao longo do ano é para prepará-las para isso, é para trazê-las para essa realidade. Então, eu peço, assim, encarecidamente, enquanto grande apicultora, que as apicultoras dos betéis tenham essa sensibilidade de olhar para as famílias e, ao acolher, antes de acolher, e aquelas que estão, comecem a falar sobre todas as atividades que as abelhinhas podem participar, que é tudo que o betel faz. Elas só não podem ficar da parte fechada da reunião. O resto, tudo cabe às abelhinhas. Os pais podem e devem participar junto e não freiem suas filhas nos 10 anos. Não permitam que elas percam essa conexão. Porque eu já ouvi muito, inclusive no meu betel de origem, às vezes algumas filhas de Jó questionando, tia, mas são tão novinhas com 10 anos, o que a gente vai conversar com elas? Sobre betel. Sobre as atividades, é sobre isso que a gente conversa. Porque o betel a gente sempre vai ter menina de 10, 11, 12 e 20. O papo é diferente em cada geração. Só que com a abelhinha, com quem está entrando com 10 aninhos, o papo de sempre, é betel. Então, é fácil engajar e trazer. É só a gente ter essa sensibilidade e olhar para o programa como ele tem que ser olhado. Com amor, carinho e dedicação. Exatamente. Não precisa falar sobre brincadeira, só... Deixa isso fluir, aí, né? E elas são muito interessadas também. Elas são. Muito E elas perguntam. Exatamente. O que é mais legal. Por que vocês fazem isso? Elas são muito curiosas. E eu acho que outra dica, até quando a gente fala de atividade, é sobre isso. Despertar a curiosidade, mas não sanar tudo. Deixar com que elas tenham essa curiosidade latente e a apicultora com essa sensibilidade falar, eu vou te colocar uma sugestão. Vai conversar com uma filha de Jó sobre essa pergunta. Tipo, surgiu uma dúvida lá. No final da reunião, chama uma filha de Jó e pergunta sobre isso. Gente, isso é um presente para a filha de Jó e para a abelhinha. Né? Isso aí faz com que elas cresçam. É uma troca muito boa, né? É valiosíssima. E é isso que o programa quer. E eu tenho muita fé que é isso que a gente vai ter ao longo dos anos e vai ser esse despertar, essa consciência para o programa dessa valorização das abelhinhas. Ela precisa existir. E trabalhar com as famílias. Trabalhar muito. Desde o acolhimento. Essa é uma informação que não pode fugir. Com certeza. E falando nessa transição de abelhinha para filha de Jó, vocês têm alguma dica sobre como incentivar uma abelhinha a se tornar filha de Jó? Você que está falando da família e tudo mais. Quer que eu comece? Eu acho que já vem disso que nós estamos falando. Essa é a pegada, né? Plantar a sementinha, fazer com que ela queira e, claro, incentivar a família. Hoje, o que a gente mais percebe ouvindo as apicultoras e as suas dificuldades, às vezes é a família não querer achar muito jovem para entrar no betel. Aí eu acho que tem uma outra pegada também, né? Às vezes é a questão responsabilidade, que a gente sabe que o período de 10 a 20 anos são 10 anos de betel. Só que em muitas regiões, por exemplo, a gente fala do oeste, tem muita menina que com 17, 18 anos vai embora. Né? Vai para outra cidade fazer faculdade. Então, às vezes, o betel acaba, nesse momento, não sendo mais a prioridade. Então, a gente olhar para o hoje, sabe? Olhar para o hoje, trabalhar a família, incentivar, engajar, despertar curiosidade, fazer com que elas queiram entrar. Levar a participar das atividades do betel é um grande engajamento para que elas queiram fazer essa transição e aproximá-las das filhas de Jó. E isso faz com que elas queiram ser filhas de Jó e quebra uma barreira. Mas ainda afirmo, a maior barreira que a gente tem hoje ainda é o entender que a idade não é um empecilho. Ela é favorecer essa vida de filha de Jó que ela vai ter, que vai ser divina. Com né? certeza. E eu não
tenho muita experiência sobre isso, porque as minhas abelhinhas, aliás, nenhuma delas fez 10 anos ainda. Então, a gente ainda está ali trabalhando aos pouquinhos, assim. Mas esse semestre, 2 já vão sair agora. Então, me dá uma dorzinha no coração, eu como, né, presidente do comitê, mas a gente sabe que esse é o objetivo. Mas eu acho que a interação delas, entre elas e esse religião, porque às vezes também tem um impeditivo, né? Alguns pais acham dos 10 anos, mas às vezes elas mesmas já se sentem preparadas. Eu tenho uma abelhinha que por ela já entrava amanhã, assim, só que ela não tem idade, ela vai demorar um pouquinho ainda para ter idade para entrar. Então, elas são empolgadas, elas querem. Então, a gente também, como as adultas, a gente também tem esse olhar para cada uma individual, né? Tem umas que a gente vê que tá super empolgada e tem aquelas que a gente vê que, tipo, assusta quando tu fala a palavra, quando tu for filha de Jó, assim. Mas às vezes não é nem pelo fato de porque ela não vai ser mais abelhinha, é porque ela tem o medo do desconhecido, assim. Fazer ela entender que aquilo ali é algo que ela já conhece. A gente está trabalhando ao longo da colmeia ali, ao longo do tempo, para ela chegar lá e ela já ter esse entendimento. Então, tu também ter a percepção que cada uma delas é diferente e saber trabalhar com cada uma delas individualmente, apesar de ser no coletivo, assim. Então, incentivar, perguntar, trazer coisas que façam elas terem curiosidade, de elas quererem ir atrás, de elas... Então, tipo... ter essa proximidade também com as filhas de Jó, porque que nem a tia Gil falou, no dia da posse elas estavam muito cansadas, elas participaram da posse, elas estavam muito cansadas, até a gente saiu para fazer um lanchinho, voltar rapidinho assim na reunião, mas elas queriam muito ver a posse da honorável rainha, colocar a capa, a coroa, elas ficaram muito empolgadas, então assim, elas nunca tinham visto, então para elas foi um grande momento, assim, então elas já têm esse interesse, elas mesmas querem estar ali, então a gente só dá um empurrãozinho na maioria das vezes, né? Então, dependendo do trabalho que tu faz durante a gestão e ao longo do tempo, tu não precisa fazer muito esforço. É mais a consciência dos pais ali mesmo de trabalhar que, agora ela vai para uma nova etapa da vida dela. E a gente tem filha de Jó que inicia com 10 anos. E a melhor coisa é saber que ela vai poder ser todos os cargos que ela quiser. Vai poder aproveitar uns 10 anos. Não será um empecilho. Exatamente. Ela vai conseguir aproveitar todos os cargos das filhas de Jó, vai conseguir ter outra experiência lá dentro. Quando chegar a idade dela ir pro GB, ela vai conseguir viver todas as etapas inteiramente do Betel. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas, né, ter isso. A sementinha vira um jardim. Exatamente. É o começo da criação de memórias de uma filha de Jó. Ela pode começar desde... E de interesse, né? Quanto mais cedo você entra em contato com alguma coisa que vai te despertar um grande desejo, maior é a chance de você querer viver tudo aquilo que você tem de oportunidade, né? Você vai querer ser filho de Jó, você vai querer ir para o GB, você vai querer ir para o grande conselho, você vai querer ser do seu conselho. Então, é isso que a gente quer, né? Que se apropriem das possibilidades que são criadas. Né? Quando elas vão... Pelo menos a minha experiência como filha de Jó, porque a gente acha... Na minha época não tinha rede social direito, né? E a gente achava que o Betel era só aquilo ali. E aí, quando tu vai num congresso, num seminário, alguma coisa assim, tu vê que é muito maior. E foi muito legal a experiência que a gente teve com o seminário, que a minha abelhinha foi e ela... No começo ela ficou toda retraída e no final ela se soltou, nem lembrava mais quem eu era. Então, assim, né? É legal a gente também ver que elas verem que existem mais colmeias. E essas participações nos seminários têm sido o máximo. É bem essa experiência. Às vezes elas chegam retraídas, porque não é a minha apicultora que está cuidando de mim. E essa já é a pegada. A gente quer que elas participem do grupo com todas. E chega no final, elas estão realmente em êxtase com tudo que elas estão vivendo. Eu tenho achado o máximo. A gente também. Quando a gente vê as atividades desenvolvidas nos seminários, não tem como não sorrir. Elas são uma riqueza, né? Eu tenho uma abelhinha minha que já vai visitar outras colmeias. Olha ela lá. e a irmã dela. Outro incentivo incrível. Visitar outras colmeias e outros betéis ali nas partes que são cabíveis a elas também. E eu fiquei, meu Deus, que evoluída. Com certeza. E para finalizar, gente, que mensagem que vocês gostariam de deixar para as filhas de Jó e para as abelhinhas que estão nos ouvindo hoje? Eu não pensei nisso.
acho que a gente, que as abelhinhas ainda são muito novinhas, né? As abelhinhas, eu diria para elas não desistirem, delas continuarem com a doçura delas sempre. Que, apesar de muita gente não ter tanta paciência com criança, eu acho que a felicidade e a energia que elas trazem quando elas estão numa reunião nossa é contagiante. Então, todo mundo, quando chega ali, a nossa reunião é sábado de manhã, então, às vezes elas chegam, tá todo mundo cansado, e quando elas chegam com aquela energia, com aquela coisa, querendo brincar, eu acho que dá um astral totalmente. Então, eu espero que elas nunca percam isso, mesmo quando elas se tornarem adolescentes. E para Filhas de Jó, eu acho que cada parte da tua vida, cada etapazinha, assim, tu demonstra, tu vai se transformando, né? Então, que a gente nunca perca a essência daquilo ali, do que é ser filha de Jó, independente da fase da vida que a gente esteja. Às vezes a gente tá meio para baixo, às vezes a gente tá mais feliz, mas que a gente possa se agarrar ali nas irmãs e no Betel e saber que aquilo ali é um lugar que a gente sempre vai ter e sempre vai nos acolher, independente de quanto tempo passe. Bom, eu primeiramente quero agradecer a Santa Catarina inteira por essa oportunidade incrível de estar passando por esse cargo e poder estar grande apicultora, compartilhando de tantos momentos. Esse ano, nessa gestão, a gente teve a felicidade de fundar mais 3 colmeias, né, incluindo aqui a Dani, que é a nossa presidente. É um prazer estar aqui com ela hoje. E com vocês, é claro. Mas a gente teve a fundação de mais 3 colmeias, né, do Betel 09, do Betel 23 e do Betel 24. E a gente tem 18 colmeias, então a gente agradece imensamente a todos os betéis de Santa Catarina. São poucos os betéis que ainda não têm sua colmeia. A gente espera que sintam no coração com essa mensagem doce, que ter uma colmeia faz bem para um betel. Não é difícil, é fácil, né? A gente tem mais medo pelo desconhecido do que pela necessidade. Hoje a gente apresenta aqui no podcast também a nossa mascotinha. A gente já tem até camiseta de fã-clube, mas está tudo bem. E a gente espera que todas... Eu vou começar pelos times, tá? Agradecer as apicultoras, os conselhos, pelo lindo trabalho que vem fazendo, pelo acolhimento, em quererem seguir esse trabalho, em quererem acolher esse trabalho, porque se a gente não fizer isso com amor, a gente não vai conseguir engajar ninguém, né? Eu acho que somos a mola propulsora para que isso aconteça de uma forma saudável e feliz. Para as abelhinhas, são as nossas doçurinhas, a gente deseja isso, vida longa, que aproveitem todas as imensas oportunidades que têm, que aproveitem para crescer, para ser criança, para curtir, porque o Betel logo vem e ele vai trazer novas experiências enriquecedoras. Agradecer às famílias que acreditam no programa e que fazem com que ele seja o que ele é, que as famílias participem do programa, que tragam suas filhas e se engajem com elas, porque são essas famílias que vão engajar no Betel também. E as filhas de Jó, obrigada por acolherem o programa. Peçam para ter colmeias em seus betéis, lutem por suas colmeias, façam que suas abelhinhas sintam-se parte disso, porque vocês são a grande inspiração dessas pequenas. Então, sigam fazendo o que vocês fazem de melhor. Sejam filhas de Jó justas, verdadeiras, honestas, autênticas, porque assim vocês têm pequenas meninas e outras irmãs acolhendo toda essa inspiração com amor e querendo ser o que vocês são hoje. Não quem vocês são, mas aquilo que vocês estão deixando dentro do Betel. Então, muito obrigada a Santa Catarina por esse projeto tão lindo e por a gente ser um grande estado produzindo muita doçura. Obrigada de coração, a gente é muito feliz em poder fazer esse trabalho e dividir tudo que a gente tem crescido junto com todo mundo. Obrigada mesmo. E eu queria... Só antes de terminar, agradecer a tia Gil. Meu Deus, foram horas e horas intermináveis no telefone. Então, quando a gente resolveu abrir a colmeia aqui no 23, ela acolheu, me ligou, me falou, conversou, foi paciente, explicou. Então, o sucesso da colmeia do 23 também é teu sucesso. Então, muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelo tempo, né? Disponível ali pra gente, então agradecer demais essa oportunidade e essa nova fase. Imagina, a gente que agradece a sementinha que vocês acolheram com amor e fizeram virar isso tudo que é tão lindo.
Então, tia Gil, Danica, a gente quer muito agradecer pela conversa de hoje, por terem aceitado o convite. Com certeza, essa troca de ideia de vocês, essa troca de experiência é muito bom para nós e muito bom para Santa Catarina também, que sirva de incentivo para todo mundo que gostaria de ser abelhinha, que é abelhinha e gostaria de ser filha de Jó, que continuem firme na sua caminhada. E para os membros de maioridade que querem ser apicultores. Exato. Membros de maioridade, o melhor caminho para se ingressar num conselho, né, Gabi? É pela colmeia. Olha só. Mas muito obrigada, gente, pela troca, pelos ensinamentos. E com isso, nós finalizamos mais um episódio do JoCast SC. Muito obrigada pela presença e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.